que é que a Bíblia fala sobre homossexualidade? Ou o que é que Jesus diria para homossexual? Um dos temas mais polêmicos, se é que a gente pode chamar assim, principalmente pelos crescentes movimentos sociais que têm surgido, é a homossexualidade. Geralmente, uma turma raivosa e conservadora chega dizendo que gay vai tudo pro inferno, ou simplesmente fica fazendo piadinha com homossexual na internet. Do outro lado, nós também vemos muito desses movimentos um escárnio a respeito da fé cristã. As pessoas têm dito muitas coisas sobre os homossexuais. Mas o que é que Jesus diria? Primeiramente, é preciso rebater o argumento de que Jesus não disse nada sobre os homossexuais, ou que disse muito pouco. Jesus pode até não ter dito a palavra homossexual, ou o famoso malakoi no grego. Em Mateus 19, na famosa passagem sobre adultério, alguns fariseus perguntam a Jesus: é lícito o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus não responde dizendo um simples não ou um sim. Pelo contrário, Jesus, quando fala a respeito de relacionamentos, prefere citar quando Deus criou a humanidade, dizendo: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Para Jesus, que era judeu e obediente à fé judaica, a homossexualidade não era uma discussão, simplesmente porque desde o início, Deus estabeleceu que relacionamentos deveriam ser entre um homem e uma mulher. Em Levítico 18:22, diz: não se deite com homem como se deita com mulher. É repugnante. Muitas pessoas vão dizer coisas como: isso é Antigo Testamento e não vale para os dias de hoje. Mas se fosse assim, a gente teria que rasgar o Antigo Testamento. O que acontece é que as pessoas confundem a lei mosaica, que eram as regras dadas por Deus ao povo de Israel, quase como uma constituição, com todo o Antigo Testamento. E veja, Jesus sequer cita esse versículo de Levítico. Jesus cita a criação da humanidade muito antes da lei mosaica. Jesus poderia ter citado vários outros versículos de Levítico para justificar que o homem e a mulher não deveriam se divorciar, mas ele cita a criação. Isso, no entanto, não significa que aquele grupinho raivoso e homofóbico que fica gritando histericamente que gay vai pro inferno tá certo. Muito pelo contrário, Jesus condenou e repreendeu esse tipo de comportamento. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas que Jesus comia e bebia com pecadores, é justamente esse grupinho que surge para tentar questionar o próprio Jesus o que é que ele estava fazendo. Por que é que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Os fariseus perguntavam. E Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Diante do preconceito dos fariseus, Jesus demonstra uma visão bastante moderna sobre a sociedade, dizendo que todos nós somos iguais e que ele veio justamente para os que mais precisam. É claro que chamar essas pessoas de minorias ou os fariseus de homofóbicos seria um anacronismo histórico gigante. Mas se ocorresse nos dias de hoje, quem é que você acha que Jesus de fato sentaria de lado? Dos líderes religiosos que tanto julgam e falam besteira por aí na internet? Ou os que precisam de amor? De um lado, o puro e simples preconceito, e do outro, um convite para esse amor. Esse convite não pode vir através de um discurso carregado de preconceito e de julgamento, até porque isso também é pecado. Jesus disse: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Porque com a medida com que tiverem medido, e do jeito que a gente tem nossos preconceitos quanto ao próximo, Deus também nos medirá com a medida com que nós medimos os outros. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus curando um cego. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Nessa história, nós vemos Jesus não condenando o cego por nascer cego, como parece acontecer com os seus discípulos. Para a mentalidade de algumas pessoas da época, nascer cego era um sinal de que isso era um castigo de Deus. Para as pessoas daquele tempo, você nascer em determinada condição de desprezo pelos outros era um sinal de Deus, um sinal de que você já nasceu condenado e sem salvação. Nós lemos isso em praticamente todo o livro de Jó. Jó não pecou, mas as pessoas ao seu redor o acusavam de tantas coisas que ele já parecia estar condenado. Isso não te lembra alguma coisa? No verso 34 de João 9, após o cego explicar para os fariseus que ele havia sido curado por Jesus, os fariseus replicam, dizendo: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. O ponto dessa história é demonstrar não só a autoridade de Jesus para perdoar pecados, mas demonstrar sua misericórdia com os que mais necessitam.
em pleno 2024, nós vemos pessoas que parecem ter o mesmo comportamento desses fariseus. Comportamento esse que é mais bem explicado na famosa perícope da mulher adúltera. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, os fariseus trazem uma mulher adúltera para testar Jesus, dizendo: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Jesus, no entanto, teria dito: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Então, quando todos já tinham ido embora, Jesus pergunta: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Nessa história, nós não só vemos Jesus demonstrando misericórdia mais uma vez, mas vemos os fariseus sendo surpreendidos pela própria hipocrisia. O comportamento preconceituoso é na maioria das vezes resultado do ódio com a hipocrisia. E veja, essa passagem hoje em dia tem sido contestada se de fato foi ou não escrita por João. Muitos a consideram uma adição posterior, e no entanto seu conteúdo se encaixa tanto com a mensagem de Jesus, que talvez seja uma das passagens mais famosas da Bíblia. Você não precisa ter lido a Bíblia para conhecer essa passagem. E mesmo assim, muita gente que é cristã, entre aspas, parece desconhecer esse texto. Muitos talvez apontem que Jesus acrescenta o fato de que a mulher não deveria continuar pecando, o que está certo. Mas a abordagem que Jesus traz não é de condenação imediata, e sim de misericórdia. Nós lemos no Antigo Testamento, tanto antes da lei quanto durante a lei, que a homossexualidade é vista como pecado. Quem vai melhor desenvolver isso é Paulo, no primeiro capítulo aos Romanos, onde ele diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo, assim como Jesus, cita a criação natural como argumento para as relações entre os seres humanos. O contexto dessa passagem é basicamente Paulo demonstrando que Deus se fez visível a todos os homens, mas os homens não creram em Deus, e por causa disso, Deus os condenou às suas próprias paixões. Tendo em mente que o ser humano rejeitou a Deus, Deus também rejeitou o ser humano, e ele fez isso permitindo com que o ser humano pudesse fazer o que ele bem quisesse. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no Éden, quando eles comeram do fruto da árvore. A serpente disse: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o ser humano quis ser como Deus, se arrogando no direito de decidir a respeito da sua própria vida, sobre o que era certo e o que era errado, querendo arbitrar entre o bem e o mal, mesmo que isso resultasse na morte, como Deus os tinha divertido. Assim, no momento em que eles comeram do fruto, a Bíblia diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e juntaram folhas de figueira para cobrir-se. No momento em que houve o pecado no coração do ser humano, a primeira coisa a se corromper foi a intimidade um com o outro, aonde entra a sexualidade. Eles, assim como nós, tiveram vergonha dos seus próprios corpos. Adão e Eva, nessa história, representam a humanidade. E tendo em vista que a humanidade pecou contra Deus, Deus seria justo em simplesmente mandar todo mundo para o inferno. Afinal, Ele mesmo já tinha nos dito antes que se comêssemos do fruto, nós morreríamos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Logo depois da história, nós lemos: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Mesmo depois do pecado, Deus continuou cuidando dos seres humanos. E essa é a grande mensagem da Bíblia. Deus nos amou mesmo depois do nosso pecado. Deus nos amou e não nos condenou. Talvez a melhor história sobre esse assunto seja aquela HQ dos X-Men, Deus ama, o homem mata, onde o que nós vemos é justamente o movimento religioso perseguindo os mutantes simplesmente por serem mutantes. Essa é uma história dos anos 80. De lá pra cá, nada parece ter mudado. O conservadorismo do Brasil cresceu, mas Jesus parece estar cada vez menor.
Nós vemos políticos usando Jesus como moeda política, numa tentativa de ganhar votos justamente do preconceito e do sentimento religioso, mesmo que esses políticos sejam corruptos ou que não tenham nada a ver com Jesus. Se Jesus tivesse vindo hoje, ele provavelmente se sentaria na mesa com os homossexuais e os chamaria para o seguir. Isso não significa que a Bíblia apoia a homossexualidade ou a transexualidade ou seja o que for, até porque nós lemos que não é o caso. Mas, diante disso, a nossa postura deve ser a mesma de Jesus. Como o próprio Jesus disse: Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.